E aí, pessoal, a polêmica do caso Renato. Bastidores, muitos bastidores eu consegui levantar hoje pela manhã sobre o episódio pós-jogo, a coletiva, a incomodação dos dirigentes do Grêmio. Qual será o futuro de Renato? A repercussão do Grenal segue forte por aqui. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista pra gremista. Mas agora, mais ágil para você que está precisando de uma grana extra, está precisando viajar, está precisando comprar alguma coisa e tem o FGTS parado. A Mais Ágil é a solução para você. Você vai entrar na descrição do vídeo, você vai falar com o pessoal da Mais Ágil e você vai, conversando com eles, ter o FGTS parado na sua conta, sem burocracia, em menos de 24 horas. Converse com a Mais Ágil, converse com eles. Você vai gostar e vai ter esse dinheiro extra. Gente, polêmica Renato. Tudo se deu no pós-jogo, ou melhor, no pós-péssima atuação do Grêmio no Clássico Grenal, uma das piores dos últimos anos, talvez a pior dos últimos anos. Renato acabou não concedendo entrevista coletiva, foi para o Rio de Janeiro e o presidente Alberto Guerra foi muito duro na sua entrevista. Falou que ninguém concordava com aquilo e deixou um ponto de interrogação no ar. A pergunta que todos querem saber é a repercussão disso hoje. Eu tive acesso, conversei com algumas pessoas da alta cúpula para tentar entender todo o processo. O Grêmio, de fato, já sabia da folga e da viagem. O Grêmio, em determinado momento, o Grêmio sugeriu que o Renato mudasse de opinião pelo que aconteceu ali. O Renato foi intransigente na mudança, disse que não tinha nada a ver e foi viajar. Aí começa o problema. Porque isso acabou trazendo um clima que não é legal para o ambiente de trabalho. Ficou uma sensação de uns contra o Renato, internamente. E foi basicamente aí que eu fui buscar essas informações. Ponto 1. Não existe nenhuma chance de Renato ser demitido. Vou repetir. Nenhuma chance de Renato ser demitido. Renato seguirá treinador do Grêmio. Mas existe sim uma insatisfação que começa em atitudes como essas muitas folgas, por exemplo, foram citadas para mim hoje pela manhã, mas existe uma coisa que é concreta, que é o fato do Grêmio estar jogando muito pouco. O time do Grêmio está jogando menos do que se imaginou que pudesse jogar. E aí está o principal ponto. E eu até vi hoje, nas conversas que eu tive, uma ideia do seguinte: nós vamos usar isso para cobrar a retomada de uma atividade melhor do Grêmio, que era muito elogiado. E eu corroboro com isso. Eu acho que o Renato não tem que ser demitido. O Renato precisa continuar no Grêmio, o Renato precisa encerrar o trabalho de 24. Eu defendia lá antes da contratação do Renato, lá, ou da confirmação da renovação, que o Grêmio precisa virar essas páginas. O Grêmio precisa sair do Roger, do Renato, do Filipão. O Grêmio precisa encerrar essas páginas e abrir uma nova página. Eu até acho que o Renato, por exemplo, é uma figura que deve ser um diretor meio que vitalício do Grêmio. Mas o trabalho de campo do treinador, ele precisa ser diferente. O Grêmio precisa dar um passo a mais, um passo à frente. E isso acontece em um momento que é um momento de recuperação do Grêmio, de reconstrução. O Renato foi fundamental nesse momento do Grêmio, de aproximação do torcedor. Só que o time hoje realmente está jogando muito pouco, tem muito pouca ação coletiva. É um time que tá... Ontem foi um time velho, e isso entristece a gente. Porque a gente sabe do poderio do Grêmio, a gente sabe que o Grêmio pode mais, a gente sabe que o Grêmio precisa dar mais. E ontem, mais uma vez, isso tem se repetido, o Grêmio foi um time sonolento, um time lento, um time carregado, parecia que estavam jogando com um saco de batata nas costas. E isso é cobrado. Então, existe sim, internamente, uma crítica ao combo Renato,
Mas esse combo Renato está saindo das folgas, do ir ao Rio, e está entrando no campo de jogo, que é o que tem que ser discutido em última análise. O que o Grêmio precisa discutir é o seguinte: com esses jogadores dá para dar mais ou não? Com esses jogadores, como que deveria produzir o time do Grêmio? Essa é a pergunta, e os dirigentes estão aí para isso. O presidente Alberto Guerra se colocou numa situação ontem, até mesmo de desconforto, porque ele foi para frente da TV dizer, cara, ninguém gostou disso aqui. E quando tu diz isso de um colaborador teu, no caso de um funcionário teu, isso pressupõe uma atitude. E a atitude, que é mais ou menos o que eu colhi nos bastidores hoje, ela está muito mais vinculada à relação do cobrar do Renato no sentido de, cara, faz o que tu quiser, mas o time precisa jogar mais, do que propriamente uma atitude mais drástica e tal. Essa é a relação. E é em cima disso que nós temos que tentar trabalhar. É em cima disso que nós temos que entender. Realmente, tu quebrar o trabalho agora, o Grêmio vai ficar fora da Libertadores. O que eu não sei é se o Grêmio vai ficar fora da Libertadores com o Renato. Isso eu não sei. Sem o Renato hoje, trocando, procurando um treinador aleatório, faltando 2 meses e meio para acabar, vai ficar fora. Tá vindo o Palmeiras, tá vindo o próprio Flamengo, são times que não estão jogando bem, mas o Flamengo botou o Tite agora. Eles vão chegar, entendeu? Eles vão chegar. Então essa relação sim me parece difícil de se avaliar agora, difícil de se entender agora, mas é uma posição que eu achei uma posição tomada. Por mais insatisfação que eu tenha visto nas manifestações, nas conversas que eu tive, eu vi uma relação de tristeza, mas de convicção da permanência do Renato. Da convicção não, definição da permanência do Renato, sobretudo até o final do ano. Depois, eu acho que o Renato perdeu força. Sobretudo pelo que o time está jogando. Então, a permanência do Renato está vinculada, sim, à classificação do Grêmio à Libertadores. Se o Grêmio der uma melhorada e conseguir a vaga na Libertadores, Renato é o técnico do Grêmio no ano que vem. Se o Grêmio não conseguir, eu tenho dúvidas. E isso começou a ser discutido exatamente em cima dessas atitudes como a de ontem. E o Grêmio, de fato, precisa discutir. Perder Grenal daquela forma não pode jamais ser tratado como algo normal num time do tamanho do Grêmio. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.